Escolhido. Preciso que você pare tudo agora e me ouça com atenção. Existe algo acontecendo nos bastidores da sua vida que você ainda não viu com clareza. Há pessoas que sorriam para sua face enquanto tramavam contra você nas sombras. Não com barulho, não com confronto aberto, em silêncio, com paciência, com cuidado cirúrgico. E o que ninguém te contou ainda é o seguinte: cada movimento que eles fizeram contra você foi registrado no céu. Cada palavra sussurrada nas suas costas virou uma sentença. E o julgamento está prestes a começar. Você não está aqui por coincidência. O algoritmo não te trouxe até essa mensagem. Foi Deus. E Ele tem algo urgente para revelar sobre o que está prestes a acontecer com os que tramaram contra você. Antes de continuarmos, deixa um amém aqui nos comentários, porque esse gesto simples já é o primeiro movimento de libertação. E se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque isso vai se tornar um ponto de apoio espiritual na sua vida nos próximos meses. Agora me dá atenção, porque o que vou te revelar a partir daqui vai mudar a forma como você enxerga tudo o que você viveu nos últimos tempos. Existe uma lei no reino espiritual que poucos falam abertamente. Quando alguém levanta a mão contra um ungido de Deus, essa pessoa não está apenas agindo contra um ser humano. Ela está levantando a mão contra o próprio Deus que habita nesse ungido. E o Deus que habita em você não aceita isso em silêncio. Ele anota, ele observa, e no tempo certo, no tempo dele, não no seu, ele age. Você talvez tenha passado dias, semanas ou até meses sem entender por que certas coisas aconteceram contigo. Por que aquela porta fechou? Por que aquela pessoa te abandonou? Por que aquele projeto desmoronou bem na hora em que parecia mais próximo? E enquanto você estava se perguntando isso, os que tramaram contra você estavam comemorando nos bastidores, convencidos de que haviam vencido. Mas eu preciso te dizer uma coisa que vai pesar na sua alma da forma certa. Nenhum plano levantado contra um filho de Deus prospera para sempre. A Bíblia não diz que os planos do inimigo são bloqueados imediatamente. Ela diz que nenhum plano estabelecido prosperará. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. O bloqueio pode demorar, a queda vai acontecer. E é aqui que tudo muda, porque enquanto você estava sofrendo com o resultado da traição deles, Deus estava usando exatamente esse sofrimento para te preparar para um nível que você nunca teria alcançado sem a pressão. A traição foi o instrumento de afilamento, a dor foi o cinzel, e você, escolhido, é a peça que estava sendo trabalhada o tempo inteiro. Os que tramaram contra você em silêncio fizeram algo que não entenderam. Eles se tornaram involuntariamente os servidores do seu chamado. Cada vez que te atrasaram, Deus usou esse atraso para te reposicionar. Cada vez que fecharam uma porta, Deus estava te direcionando para a entrada que eles não teriam condições de bloquear. Mas presta atenção no que vou te revelar agora. A queda dos que tramaram contra você não vai ser gradual. Não vai ser um declínio suave que você vai observar de longe com indiferença. A palavra fala de uma queda que acontece de uma vez,
de forma súbita, de forma que não deixa dúvidas sobre a origem. Você vai saber quando acontecer, e vai saber por que aconteceu. É por isso que preparei um poderoso livro digital para você, o Manual dos Escolhidos para a Proteção da Família. Dentro dele estão orações específicas, salmos para quebrar a inveja familiar e os 3 passos práticos para selar cada membro da sua casa com o sangue de Jesus. O link está na descrição e fixado no primeiro comentário. Já são milhares de famílias nos Estados Unidos que receberam esse material e relatam que em menos de 7 dias sentiram a atmosfera da casa mudar completamente. As brigas pararam, o dinheiro começou a durar, os filhos voltaram a conversar, os casamentos foram reacendidos do nada. Não adie essa decisão. Esse conteúdo pode ser retirado do ar a qualquer momento, devido à natureza sensível do que tratamos aqui. Se você está sentindo esse chamado no peito agora, comenta "Eu sou escolhido" e vai buscar o seu livro. Isso não é uma venda, é uma missão. A sua família está esperando essa ação sua há muito mais tempo do que você imagina. Deus não te trouxe até aqui para você sair de mãos vazias. Agora, me deixa continuar revelando o que Deus me mostrou sobre você, porque existe algo sobre a natureza do silêncio desses traidores que precisa ser desmontado na sua mente. Eles tramaram em silêncio porque sabiam que o barulho os denunciaria. A traição que teme o sol opera na sombra, e a sombra dá a ilusão de proteção, dá a sensação de invisibilidade, de impunidade. Eles acreditaram, genuinamente acreditaram, que porque você não viu, Deus também não viu. Esse foi o erro deles. Você precisa entender o peso do que está acontecendo agora. Não existe trama secreta no universo de Deus. Não existe canto escuro no qual Ele não enxerga. O mesmo Deus que conta os cabelos da sua cabeça foi testemunha de cada reunião que eles fizeram contra você, de cada conversa que eles tiveram nas suas costas, de cada aliança que formaram para te derrubar. E Ele não apenas assistiu, Ele permitiu, por um tempo, como quem permite que o trigo e o joio cresçam juntos até o momento da colheita. O momento da colheita chegou. Eu preciso que você segure essa próxima parte, porque o que vou te revelar agora é a parte que vai fazer tudo o que você viveu finalmente fazer sentido. Deus não te protegeu de toda a dor porque Ele não se importa. Ele te permitiu atravessar o vale da traição porque somente no vale o ungido aprende a depender exclusivamente da voz de Deus. Quando tudo ao redor está firme, você tende a ouvir muitas vozes. Quando tudo desmorona, a única voz que você consegue distinguir com clareza é a dele. E é exatamente aí que o escolhido se forma. Não na abundância, não na aclamação, não nos momentos em que todos aplaudem o seu nome. O escolhido se forma no exato momento em que todos que deveriam estar ao seu lado escolhem o outro lado. Quando a sala que deveria ser segura se torna perigosa. Quando os rostos familiares mostram faces que você nunca esperava ver. Você passou por isso, e por ter passado por isso, você está pronto. Pronto para o que vem a seguir na sua vida não é uma recompensa pelo sofrimento. É a consequência natural
de quem foi afilado no nível que você foi. Ferro não corta ferro sem faísca e sem pressão. E a pressão que te colocaram, sem saber, estava apenas tornando o seu corte mais preciso, mais afiado, mais cirúrgico. É por isso que preparei o poderoso livro digital para você, o Manual dos Escolhidos para a Proteção da Família. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Pega agora, enquanto o assunto ainda está no ar. Amanhã pode ser tarde demais para a sua família. Mas deixa eu te falar sobre o que acontece com eles. Porque a queda dos que tramaram contra você não é apenas inevitável, ela é específica. Deus não pune de forma genérica. Ele não destrói com ira descontrolada. Ele age com precisão. E o que você vai observar, e vai observar de longe, porque essa batalha não é mais sua, é que cada instrumento que eles usaram contra você vai se tornar o instrumento que vai se virar contra eles próprios. A língua que te difamou vai se tornar o testemunho que os incrimina. O plano que montaram para te derrubar vai se tornar o fosso em que eles mesmos vão cair. O silêncio que usaram para tramitar vai quebrar no momento mais inoportuno possível para eles. E não vai ser você que vai precisar fazer nada. Você entende o peso do que acabei de revelar? Você não foi esquecido, você foi guardado. Há uma diferença que vai curar partes suas que ainda não foram curadas. Ser esquecido é ser invisível para Deus. Ser guardado é ser tão visível para Ele que Ele deliberadamente manteve a sua mão sobre você enquanto permitia que a trama dos inimigos se desenvolvesse até o ponto de não retorno. Existe um ponto de não retorno na perseguição do ímpio contra o justo. E os seus traidores já passaram por ele. Eles não sabem ainda. Podem até estar celebrando agora. Podem estar olhando para a sua vida ainda em processo de restauração e interpretando como sinal de que a estratégia deles deu certo. Mas o céu já assinou a sentença. Já está em movimento o que vai desmontar o que eles construíram às suas custas. E esse desmonte vai ser completo, não parcial, não temporário, não aquele tipo de queda que se recupera após um tempo. A perda que vem sobre quem levantou a mão contra um ungido tem uma dimensão geracional. Não afeta apenas quem tramou, afeta o que eles construíram, o que eles planejam herdar, o que eles imaginavam lhe dar. Isso não é a crueldade divina, é a lei do reino operando com precisão absoluta. É por isso que preparei o poderoso livro digital para você, o Manual dos Escolhidos para a Proteção da Família. Esse livro não caiu nas suas mãos por acaso. Assim como você não está nesse vídeo por acaso, você é um escolhido. Deus colocou sobre você a responsabilidade de ser o fim da linha, o ponto final de tudo que adoeceu a sua família por gerações. Link na descrição. Link fixado no primeiro comentário. É só clicar, receber, abrir e aplicar. Em 7 dias, você vai sentir a casa mudar. Não sou eu que garanto, é a palavra que garante. Comenta agora, eu aceito a missão, e pega o seu material antes desse vídeo sair do ar. Toda a sua família depende dessa ação sua nesse exato momento. Seus filhos, seus netos, suas gerações futuras estão olhando para você agora. Agora vou falar diretamente com você, porque eu sei que enquanto você assistia a esse vídeo,
um rosto, talvez mais de um, passou pela sua mente. Você sabe de quem estou falando. Não preciso nomear, você já sabe. E esse saber que surgiu no seu peito enquanto eu falava é mais do que memória emocional, é confirmação. É o Espírito Santo colocando o dedo exatamente na ferida que ainda não fechou completamente. Não para doer de novo, mas para selar o que ainda estava aberto. Você não foi fraco por ter confiado. A traição não é falha do traído. A traição é falha exclusiva do traidor. Você não errou por ter acreditado. Você errou com a pessoa errada. E pessoas erradas sempre revelam quem são no momento em que o preço de ficar ao seu lado se torna mais alto do que eles estão dispostos a pagar. Eles te deixaram no momento em que ficar te defendendo custava algo. E isso diz tudo sobre eles, e mais ainda sobre você. Porque você está aqui, ainda de pé, ainda buscando o rosto de Deus, ainda com a capacidade de ouvir uma palavra e deixar que ela alcance seu interior sem cinismo, sem amargura paralisante. Isso, escolhido, é o sinal mais poderoso de que a traição não te corrompeu. Ela tentou te endurecer, mas o que está em você é maior do que o endurecimento. O que está em você é um chamado que não pede permissão de ninguém para se cumprir, e ele vai se cumprir. Cada porta que fecharam vai se abrir de novo, mas agora para o nível que você não alcançaria antes do que você atravessou. Cada relação que destruíram vai ser substituída por conexões que têm o peso e o propósito que as anteriores nunca tiveram. Cada recurso que tiraram vai ser devolvido com juros que eles não vão ter condições de calcular. O céu está agindo. Não amanhã, não quando você sentir que merece. Agora, enquanto você ainda está no processo, enquanto a restauração ainda está incompleta aos seus olhos. O movimento divino já começou nos bastidores da sua história, e o que você vai ver em breve é o resultado daquilo que Deus já assinou no espiritual antes mesmo de manifestar no natural. Você foi escolhido para isso, não escolhido para sofrer, escolhido para vencer, de uma forma que conta uma história, de uma forma que quando as pessoas virem o que Deus fez na sua vida, elas não vão conseguir explicar pelo esforço, pela sorte, pelo talento isolado. A única explicação vai ser: Deus estava com esse homem, Deus estava com essa mulher. E os que tentaram barrar esse destino apenas escreveram o próximo capítulo do testemunho, o testemunho que você ainda vai dar. É por isso que preparei o poderoso livro digital para você, o Manual dos Escolhidos para a Proteção da Família. Está no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de obediência ao chamado. Comenta abaixo: eu sou escolhido para proteger minha família, e que esse compromisso seja selado publicamente. Um comentário fortalece, um comentário registra, um comentário move o reino espiritual. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com aquele familiar ou amigo que você sabe que precisa ouvir essa mensagem hoje. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para libertar outra família também.